Então, pessoal, só um comentário sobre essa atitude, né, bem revolucionária de um vereador petista com seus militantes invadindo uma missa católica romana, invadindo o espaço religioso, não é, e com certeza desrespeitando, nesse sentido, o direito à liberdade de culto, não é que a nossa Constituição nos assegura. E com essa atitude que nós vemos da esquerda aí, não é, do pessoal militante, nós conseguimos perceber de maneira muito clara como a esquerda ela tem como algo sistêmico, não é, como ideal de existência o ódio, a destruição, a revolução, o romper com tudo aquilo que foi plantado na história, não é, com os bons costumes e fazer revolução, tá certo? Essa é a atitude. Eu vi aqui a reportagem, um corte dela, no caso no canal aqui dos Pingos nos Is, tá bom? Eles abordaram de maneira muito correta, mostrando a verdade sobre isso, sobre o ódio que a esquerda tem contra os cristãos, contra os conservadores, tá certo? E quando olhamos para a grande mídia no sentido geral, não é assim geralmente que a mídia aborda, né? A mídia não quer jamais realmente tratar essa atitude desse vereador com os militantes como sendo realmente algo que demonstra ódio contra cristãos, ódio contra conservadores, contra pessoas comuns que não querem se envolver nessa bagunça, né, dessa guerra cultural, tá? E isso realmente é algo terrível. Primeiro por quê? Porque você já tem uma noção, você já pode ter um diagnóstico aqui do que a igreja, do que a esquerda busca, não é do que a esquerda quer. Esse tipo de atitude que eles tomaram, né, ainda foi em um contexto onde existe uma democracia, onde nós temos uma Constituição, não é? Apesar que nós temos muitos problemas aqui no Brasil, mas você ainda tem algumas garantias constitucionais, e mesmo assim eles fazem esse tipo de coisa porque eles estão meio que assegurados pela grande mídia, não é? Por todo esse instamento burocrático, tá bom? Eles têm essa atitude porque eles têm confiança de que se eles fizerem esse tipo de mal, atentarem contra a democracia, eles de alguma maneira vão ser protegidos. Esse é o fato, não é? É o poder do aparelhamento que eles têm, tá? Mas aqui nós já temos uma pequena demonstração, não é, em potencial do que eles fariam se eles tivessem mais poder ainda. Então é pensando nisso. Tenta imaginar a esquerda, não é, voltando ao executivo, porque no sentido geral, os poderes são aparelhados, certo? Só que você tem um conflito hoje muito grande e a guerra cultural política está tão evidente como nunca houve em nossa história, não é? Como nunca esteve em nossa história, justamente porque existe um conflito de poderes, não é? Aquele que representa o poder executivo, embora com suas muitas e muitas falhas, ele não está de acordo exatamente com esse sistema que está aí, que está posto já há muitas décadas. E isso gera conflito, não é? Gera conflito, eles não têm o mesmo interesse, digamos assim, e gera conflito, certo? Agora tenta imaginar, se, por acaso, a esquerda volta, nesse sentido, ao executivo, não é? E você tem um presidente eleito de esquerda, o que se vier a acontecer, tudo bem, porque eu sou um cristão e eu confio na soberania de Deus. Se alguém de esquerda subir ao poder novamente, que assim seja, Deus continuará guardando o seu povo. Isso não muda, não é? Deus não é afetado nesse sentido pelas tolices humanas, tá? Ele é Deus, todo-poderoso, soberano, tá bom? Então ele vai conduzir o seu povo em qualquer tipo de ambiente, não é? O povo de Deus sempre foi o povo de Deus, mesmo em monarquias absolutistas e na atual situação também. Deus continuou sustentando o seu povo no tempo do comunismo, não é? Nazismo, fascismo, etc. Então Deus cuida da igreja. Não é um medo que eu tenho, porque eu confio em Deus, certo? Mas, pensando a nível de sociedade, não é? Na situação que nós estamos vivenciando, tenta imaginar o que a esquerda não faria, o que um vereador desse e outros, não é? E militantes não fariam, se por acaso você tivesse mais uma vez um presidente de esquerda no poder, não é? Especialmente um petista. O que iria acontecer? Você teria mais uma vez uma harmonia dos poderes, entendeu o que eu quero dizer? O legislativo que está aparelhado, não é? Que tem um número gigantesco de esquerdistas, juntamente com os demais poderes, estariam completamente alinhados. E aí, meu amigo, para imaginar. Se hoje existe alguém que lute contra isso e que fale, não é? Contra isso, e mesmo assim esses militantes têm coragem de fazer uma coisa como essa, tenta imaginar o que eles não fariam, não é? O que eles não farão se por acaso, voltar para a presidência da República um candidato, um presidente de esquerda, um comunista mais uma vez. Tenta imaginar, não é? Quem iria defender as liberdades? Ninguém.
É só para você ter uma noção. Isso aqui é uma pequena demonstração do que é a esquerda, tá? Uma pequena demonstração. E aí, fica na sua consciência, cristão. Você é cristão progressista, não é que se diz progressista, que se alinha a pautas de esquerda e que está, de uma maneira desenfreada, lutando contra, por exemplo, o presidente atual da República, certo? E militando contra ele com a mesma maneira de agir, tá? De um esquerdista comum, e com seu progressismo, com suas pautas de esquerda, e ainda se dizendo cristão, não é? Apoiando esse tipo de coisa. Quando você diz que é cristão e apoia a pauta de esquerda, e se posiciona à esquerda e rejeita o conservadorismo, você está subscrevendo esse tipo de coisa. E não somente isso aqui é fichinha ainda, mas todos os crimes terríveis cometidos na história, pelo comunismo, pelo socialismo, você está subscrevendo também, você está ligado a esse tipo de coisa. Você não é inocente não, porque você conhece a história muito bem, sabe muito bem o que aconteceu, não tem como apagar isso, tá bom? E você está subscrevendo esse tipo de atitude, tá bom? Ah, mas aí tem o presidente de direita, um candidato de direita que também é corrupto, que cometeu erros. Uma coisa é você avaliar os erros de um indivíduo, certo? Ser de direita não garante honestidade para ninguém. Ser de direita, ser conservador, não significa necessariamente que o indivíduo vai ser honesto e vai querer realmente o bem do povo. Estamos falando de política, não é? Política, não se pode ter uma visão tão fantasiosa sobre política. No fim, é uma guerra cultural, uma guerra política, uma guerra por poder. É simplesmente isso. Então nós optamos por quem vai nos ferrar menos, tá? Por quem vai nos ferrar menos. A realidade é essa. Então não tem essa ideia não. Por isso não cai na ilusão de que, porque o candidato é de direita, não é? Ele também comete erros. Ele também se corrompe. É claro que se corrompe. Isso é próprio do ser humano. O ser humano é corrompido, é caído, tá? Eu não sou inocente, você que está assistindo não é inocente, ninguém é inocente aqui nesse negócio, não é? Nesse barraco, ninguém é. Todo mundo é culpado. Agora, uma coisa são os erros dos indivíduos, pessoas que se corrompem, e outra coisa, tá bom, é a corrupção sistêmica, planejada. É a corrupção como ideal, tá? Como meio para alcançar esse grande fim que é o comunismo. Ou seja, olhar para candidatos de direita que cometeram corrupção, não é, que tem que ser denunciados, e sim, não é, tem que ser tratado da maneira correta pela justiça, mas isso é uma coisa. São atitudes isoladas. Uma outra questão totalmente diferente são as atitudes da esquerda. Não existe indivíduos na esquerda. Esse negócio de um indivíduo cometer um erro na esquerda, isso não existe. Tudo que a esquerda faz, desde o seu surgimento, é planejado. Entende? A corrupção na esquerda não é uma questão de o homem fraco não aguentou ver dinheiro, não é? E então se corrompeu, se vendeu. Não. A corrupção na esquerda tem um propósito muito maior do que simplesmente um enriquecimento pessoal. Muito maior. Mas muito maior mesmo. É algo sistêmico. Não é? É algo planejado. É o objetivo. Aparelhar tudo, não é? E corromper justamente para manter, por meio do dinheiro, o poder que eles querem, que eles buscam. Então, não é nada acidental e nem a corrupção de indivíduos. Não é? A ideologia, o projeto de poder, o projeto de ditadura, não é? De totalitarismo, é justamente esse. Esse é o grande diferencial. Então o cristão tem que pensar muito bem. Estamos em ano eleitoral. Eu não tenho que dizer em quem você tem que votar, isso é a sua consciência. Mas pense nisso. Porque por mais que de repente seja a vontade de Deus, não é? Eu espero que não, mas se for a vontade de Deus, que assim seja, Ele é o Todo-Poderoso, não é? Que, por exemplo, suba mais uma vez ao poder um candidato de esquerda, que assim seja, Deus sustentará o seu povo, mas isso é uma coisa, outra é eu como um cristão ser participante disso, ativamente, conscientemente concordar com tais pautas e me posicionar. À esquerda não dá para ser cristão de verdade, genuíno, tá bom? Coerente e ser de esquerda. Isso não faz sentido nenhum, tá bom? Para você entender isso melhor, eu vou deixar aqui para vocês o link, tá bom? Do canal aqui do pastor Rodrigo Mocelin. Ele comenta esse acontecido, tá? Petistas invadem a igreja em Curitiba. Ele comenta e ele explica o porquê, não é? De maneira muito clara e objetiva,
que a esquerda odeia tanto a igreja ou a família. Então vale muito a pena você assistir esse vídeo, tá bom? Qualquer coisa, é só comentar aí no canal. Valeu, muito obrigado. Se não é inscrito, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dá o seu like, comenta e compartilha com todo mundo que você conhece. Vamos ter consciência, isso é necessário.